Com a guerra na Ucrânia chegando ao seu 4º ano, ela tem sido cada vez mais definida por um tipo específico de combate: o bombardeio estratégico. A Rússia tem diariamente atacado a rede elétrica da Ucrânia e alvejado centros populacionais próximos à linha de frente com mísseis Iskander e drones Shahed. A Ucrânia, por sua vez, tem utilizado os sistemas de mísseis táticos dos Estados Unidos, ATACMS, e uma ampla gama de drones de fabricação nacional para atingir depósitos de petróleo e fábricas de armamentos russos. Outros conflitos atuais e recentes seguem um padrão semelhante. Os Houthis têm usado uma variedade de drones kamikaze e mísseis balísticos antinavio para atacar embarcações internacionais no Mar Vermelho e até mesmo lançaram mísseis em direção a Tel Aviv, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Israel tem respondido principalmente com ataques aéreos tripulados contra os Houthis, mas também utilizou a sua frota de drones para atingir alvos em Gaza, no Líbano e na Síria. E debate abertamente se deve recorrer a mais mísseis de cruzeiro e balísticos em vez de aeronaves tripuladas no futuro. Ataques com mísseis e drones também desempenharam um papel central em outros conflitos ao redor do mundo. Desde a guerra entre a Armênia e Azerbaijão em 2020, pelo disputado território de Nagorno-Karabakh, até o conflito na região de Tigray, na Etiópia. Impulsionados pelos avanços tecnológicos na produção de drones e mísseis, tanto atores estatais quanto não estatais acumularam capacidades de ataque que antes eram exclusivas das potências militares mais fortes. Apesar das diferenças de contexto entre esses conflitos, os atores têm utilizado o bombardeio estratégico com um objetivo semelhante: minar o moral e incapacitar o inimigo de guerrear. Embora essa teoria do bombardeio estratégico para esse fim não seja nova, a execução dela passou por uma mudança radical. Desde os primórdios da aviação militar, teóricos militares acreditavam na ideia simples e cativante de que o poder aéreo poderia vencer as guerras sozinho, quebrando o moral do inimigo e destruindo sua capacidade de combate. E essa ideia ainda persiste, só que o bombardeio estratégico de hoje é muito diferente do que era há 50 anos. As frotas de centenas de bombardeiros que despejavam milhares de bombas durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã foram substituídas por salvas de drones e mísseis que realizam ataques precisos a alvos frequentemente situados a grandes distâncias dos seus operadores ou plataformas de lançamento. Menos de uma década atrás, o uso de ataques com drones pela administração Obama como peça central da estratégia de contra-terrorismo era considerado tão inovador quanto controverso. Hoje, praticamente todas as forças militares, desde superpotências até grupos terroristas, tornaram os ataques com drones e mísseis pilares fundamentais da sua estratégia de combate. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa aqui no vídeo para eu falar do nosso parceiro e patrocinador, a Insider. Eu tô com a minha Tech T-shirt aqui, essa daqui é a manga longa, vocês já sabem. A Insider tem essas camisetas fantásticas, com tecido tecnológico, anti-odor, desamassa no corpo, é versátil, agradável, leve, é muito gostosa. Tem várias cores. E tem uma novidade, uma garantia de 2 anos anti-desbotamento da cor da camiseta. Olha, se você usar essa camiseta uma vez por semana durante 3 anos, o custo de uso de cada semana vai ser R$1 apenas. Vale muito a pena. E com essa garantia, então, aproveitem, usem o meu desconto, que é o ROC, HOC, que você vai ter uma camiseta que vai durar certamente por 2 anos. Se você usar toda semana, o preço é muito barato, R$1 apenas. Use o meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar para o vídeo. A tecnologia tornou o bombardeio mais acessível e essa mudança vai transformar a maneira como as guerras são travadas e a aparência dos conflitos nas próximas décadas. No entanto, essa evolução ela não responde à questão fundamental, que é: o bombardeio preciso de longo alcance, ele pode mudar os meios de combate, mas ele dificilmente vai alterar os seus desfechos. Por quase um século, essa estratégia ela
esteve amplamente ligada a uma única tecnologia, a aeronave bombardeira. Sempre existiram opções alternativas. A Alemanha Imperial usou dirigíveis, o Zeppelin na Primeira Guerra Mundial para atacar Londres, e a Alemanha nazista desenvolveu os mísseis de cruzeiro V1 e os mísseis balísticos V2 na Segunda Guerra Mundial. No entanto, essas tecnologias elas se mostraram, em grande parte, impraticáveis para uma aplicação mais ampla. Em contraste, os bombardeios permitiram que os estados entregassem grandes quantidades de explosivos de forma relativamente barata e eficaz, tornando-se a ferramenta preferida para os ataques aéreos. Inicialmente, os países posicionavam seus bombardeios relativamente próximos ao campo de batalha e muitas vezes os usavam para lançar bombas não guiadas ou minimamente guiadas perto dos alvos. Com o tempo, o bombardeiro tornou-se mais preciso, especialmente após a Operação Tempestade no Deserto, em 1991, na Guerra do Iraque, do Golfo, quando as munições guiadas tiveram um papel central. Ainda assim, mesmo durante as fases iniciais da guerra no Iraque, em 2003, aproximadamente 1/3 das munições lançadas pelos Estados Unidos e seus aliados ainda eram bombas não guiadas de uso geral. Hoje, porém, os bombardeiros não são mais a opção mais barata e eficaz que já foram. Seu tamanho e a capacidade de serem detectados pelo radar os tornam cada vez mais vulneráveis às modernas defesas aéreas. A Rússia, por exemplo, perdeu pelo menos 5 dos seus bombardeiros estratégicos e mais de uma centena de outras aeronaves desde a sua invasão em grande escala à Ucrânia. Isso devido a ataques de drones e sistemas de defesa aérea ucranianos. Além disso, os bombardeiros são muito mais caros do que quando foram introduzidos. O bombardeiro stealth, ou seja, invisível, ou indetectável pelos radares, o B-2 Spirit, introduzido nos anos de 1990, custa cerca de 2 bilhões de dólares por unidade. O novo B-21 Raider, ainda em fase de testes, vai ser mais barato, mas ainda tem um preço estimado superior a 700 milhões de dólares. Esses investimentos, eles podem valer a pena, especialmente se as aeronaves conseguirem sobreviver às defesas aéreas inimigas e ainda lançar armas baratas de curto alcance. No entanto, existem limites para quantos desses bombardeiros, até mesmo para os países ricos como os Estados Unidos, podem construir e comprar, e ainda menos que podem perder numa guerra. À medida que os bombardeiros se tornam menos capazes de penetrar as defesas aéreas inimigas, os militares têm recorrido a drones e mísseis de longo alcance. Além disso, graças aos avanços na detecção e navegação, não é mais necessário que os humanos estejam fisicamente próximos do alvo para atacá-los com eficiência, como a gente vê na Ucrânia e no Oriente Médio, onde o Irã lançou 2 ataques com mísseis contra Israel em outubro de 2024. Mesmo que a Rússia ainda utilize a sua frota de bombardeios para disparar mísseis, ela o faz a partir de locais tão distantes quanto o Mar Cáspio, mantendo suas aeronaves bem fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. Impulsionada por novas mudanças na tecnologia e na guerra, a transição para a era dos mísseis e drones provavelmente vai acelerar ainda mais. A China acumulou um arsenal de milhares de mísseis de diversos alcances, possivelmente se preparando para invadir Taiwan e atacar outros adversários potenciais ao mesmo tempo que expande sua frota de drones. O mesmo ocorre com a Rússia, que desde a sua invasão à Ucrânia em 2022 aumentou significativamente seus investimentos em tecnologia de drones e intensificou a produção de mísseis de cruzeiro e balísticos, apesar das sanções ocidentais. Os Estados Unidos também estão dobrando sua aposta nos drones, com programas como a iniciativa Replicator, que pretende reproduzir milhares de drones descartáveis suficientemente baratos para que Washington possa se dar o luxo de perdê-los em combate. Da mesma forma, os Estados Unidos continuam a desenvolver estratégias para utilizar os seus bombardeiros convencionais em conflitos de alta intensidade, empregando-os como plataformas para o lançamento de mísseis e potencialmente de drones a grandes distâncias. Olhando
para o contexto geral, a ascensão dos drones e mísseis, na verdade, acabou democratizando a guerra aérea. Em épocas anteriores, o bombardeio estratégico era exclusivo das grandes potências, pois só elas é que tinham o conhecimento tecnológico e o orçamento necessário para manter grandes frotas de bombardeiros. Em 2022, só a China, a Rússia e Estados Unidos tinham aeronaves bombardeiras estratégicas. Isso provavelmente vai continuar assim, mesmo com a modernização e expansão dessas frotas. Construir, manter e operar a frota de bombardeiros, especialmente os modernos e stealth, indetectáveis por radares, capazes de sobreviver às então defesas aéreas contemporâneas, é um empreendimento caro e tecnologicamente desafiador, a ponto de que a maioria dos estados não pode ou não vai querer sustentar. Por outro lado, o mundo dos mísseis e drones é muito mais acessível, em grande parte ao baixo custo de entrada. Atualmente, mais de 30 países possuem estoques significativos de mísseis balísticos e, quando falamos em drones, então, boa parte dos atores envolvidos em conflitos no mundo tem acesso a essa tecnologia. A ascensão dos drones e mísseis também levou à democratização da guerra aérea em um outro sentido. Estados e grupos não estatais agora podem bombardear os seus inimigos a distâncias muito maiores sem a necessidade de investimento adicional caros, como forças navais ou aeronaves tripuladas. De uma certa maneira, o fato de que a agressão está muito menos restrita pela distância do que antes pode ser, a longo prazo, uma mudança mais perigosa, porque isso aumenta o risco da internacionalização de conflitos muito mais do que num passado. Quando os ataques podem ser lançados a mais de 1.000 quilômetros de distância, em vez de diretamente sobre o alvo, eles inevitavelmente envolvem potências vizinhas, que precisam decidir se vão permitir a passagem desses ataques pelo seu espaço, correndo o risco de irritar os alvos dos ataques ou se vão interceptá-los, potencialmente provocando o agressor. A gente assistiu isso, com os mísseis lançados do Irã contra Israel, ou vice-versa, porque eles sobrevoaram a Jordânia, a Arábia Saudita ou os estados do Golfo, países que provavelmente prefeririam permanecer neutros naquele conflito e que certamente não gostariam que mísseis ativos cruzassem o seu espaço aéreo. Um conjunto semelhante de dilemas pode facilmente se desenrolar no Indo-Pacífico. Por exemplo, se os Estados Unidos intervissem na defesa de Taiwan em caso de uma invasão chinesa, a China pode responder bombardeando bases americanas na Austrália com mísseis que inevitavelmente teriam que sobrevoar países do sudoeste asiático, teriam que sobrevoar a parte da posição inicial desses países no conflito. Em outras palavras, os mísseis eles têm o potencial de transformar rapidamente guerras locais em conflitos regionais ou até globais. Talvez a questão central por trás dessa nova onda de guerra estratégica seja se as campanhas realmente produzem os efeitos desejados. Tanto os russos quanto os ucranianos, eles retratam suas campanhas de guerra estratégica como algo poderoso e decisivo. Em setembro de 2024, por exemplo, o presidente ucraniano Zelensky argumentou que a Ucrânia precisava de mísseis capazes de atingir profundamente o território russo, pois eles seriam essenciais para Kiev prevalecer na guerra. Do mesmo jeito, os iranianos alegaram que os seus ataques com mísseis contra Israel, apesar dos poucos danos causados, foram projetados para punir Israel por seus crimes e, presumivelmente, para dissuadir futuras agressões. Os Houthis enquadraram seus ataques a navios cargueiros como meio de acabar com a guerra de Israel em Gaza. Israel, por sua vez, afirma que os seus ataques contra os Houthis foram destinados a dissuadir novos ataques no seu território. No entanto, nenhum desses objetivos se concretizou. Os ataques russos contra a infraestrutura energética da Ucrânia causaram sofrimento com certeza, mas não quebraram o moral ucraniano. O Kremlin, por sua vez, até agora conseguiu minimizar os efeitos dos ataques da Ucrânia.
Os ataques iranianos e dos Houthis foram amplamente interceptados pelas defesas aéreas israelenses. Os ataques Houthi a navios mercantes desviaram centenas de bilhões de dólares em comércio e fortaleceram a sua imagem como um braço forte das proxies do Irã, mas produziram poucas vitórias concretas. O mesmo se aplica aos ataques israelenses contra os Houthis, que no final das contas não pararam de atacar porque Israel tinha atacado. Mas a real é que, olhando para o balanço geral, a democratização da guerra estratégica resultou em muita dor e pouco resultado concreto. A questão que tem dominado a guerra aérea desde o seu surgimento há um século continua sendo a mesma hoje. Ela realmente cumpre o que promete? Por enquanto a resposta continua sendo não, já que ela aparentemente é incapaz de vencer a guerra sozinha. As razões pelas quais a guerra aérea frequentemente falha em atingir esse objetivo são atemporais. Não importa se é um bombardeio, um drone, um míssil ou qualquer outra arma. Ataques com drones e mísseis, eles podem, assim como bombardeiros e aeronaves tripuladas, ser neutralizados por defesas aéreas modernas. E mesmo quando eles atingem os seus alvos, não tem garantia de sucesso. Além disso, a guerra aérea ela tende a produzir um efeito de união nacional pros países atacados, fortalecendo o senso de identidade contra um inimigo comum. Tanto estados quanto atores não estatais costumam ser mais resilientes do que parecem e conseguem se adaptar a ataques punitivos. Quando confrontados com a escolha entre capitulação ou resistência, geralmente escolhem a resistência. E muitas vezes as suas populações emergem mais unificadas do que antes. Mesmo que os novos drones e mísseis não transformem o bombardeio estratégico em uma estratégia vencedora de guerras, os militares dificilmente abandonarão esse método de combate tão cedo. Para começar, não está claro qual seria o substituto ou a alternativa. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia recorrem à guerra aérea quando as linhas de frente do conflito terrestre se estagnaram. Os Houthis possuem pouca opção convencional para pressionar Israel ou a comunidade internacional, além dos seus ataques contra navios e cidades israelenses. Israel, por sua vez, tem mais opções, mas com a maior parte dos seus recursos voltados para ameaças imediatas fronteiriças, territoriais, recorrer à destruição de depósitos de petróleo dos Houthis como uma maneira relativamente simples de enviar uma mensagem, mesmo que no fim essa estratégia não se mostre eficaz, é o que sobra para Israel. Mais importante ainda é que essas últimas evoluções elas se baseiam no antigo fascínio pelo poder aéreo como uma forma rápida e precisa de travar guerras, capaz de encerrá-las sem derramamento de sangue ou destruição desnecessária. Os primeiros teóricos do poder aéreo conceberam a guerra aérea como um meio de poupar a humanidade dos horrores da Primeira Guerra Mundial e mais tarde como uma ferramenta para encerrar a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, no entanto, como a gente sabe bem, foi bem diferente. Em 1945, só metade de todas as bombas lançadas pela Força Aérea dos Estados Unidos atingiu um raio de 300 metros do alvo. Na prática, travar uma guerra pelo ar significa destruir cidades, ou pelo menos vastas áreas de território. Em alguns casos, isso foi consequência da imprecisão das aeronaves da época, um obstáculo que já foi superado pela tecnologia atual, mas em outros casos, como nos bombardeios incendiários de Dresden e Tóquio, a destruição em massa foi intencional, ainda que contraproducente, baseada nas mesmas teorias do poder aéreo que continuam influenciando os conflitos atuais. A nova forma de guerra aérea, ela resgata muito dos antigos mitos sobre o poder aéreo. Afinal de contas, o drone, originalmente introduzido durante a guerra contra o terrorismo, foi projetado para inaugurar um método mais preciso, ainda mais eficaz, de atingir alvos. Assim como
os seus predecessores. De fato, os drones e os mísseis, eles permitem que os militares conduzam a guerra aérea sem necessariamente recorrer à destruição total das cidades, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso ainda não equivale a uma estratégia capaz de vencer a guerra no geral ou no total. A ideia de que salvas de drones ou mísseis precisamente direcionados ao conjunto de certos alvos pode acelerar o fim de um conflito provavelmente continuará a ter apelo na imaginação pública e entre militares, mesmo que os resultados reais da guerra aérea fiquem aquém das expectativas. Afinal, as alternativas para alcançar uma vitória, que são lutar e vencer em terra, envolvem um processo confuso, sangrento e extremamente custoso. Mas é justamente esse fascínio persistente pelo bombardeio estratégico que pode tornar o futuro tão perigoso, à medida que estados e grupos não estatais passem a enxergar essas ferramentas como soluções fáceis e eficazes para os seus desafios de segurança. Como resultado, então, o bombardeio estratégico, independentemente da sua real eficácia, ele tende a se tornar cada vez mais comum. E no fim, vão ser as populações civis e a infraestrutura essencial que vão pagar o preço mais alto. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu like, sigam o canal, ativem o sininho e compartilhem. E venham conhecer também o Rock Academy, o meu aplicativo, com cursos e aulas exclusivas para quem quer se aprofundar em todo esse conhecimento. Você pode baixar o Rock Academy na loja da Apple e do Google. Até mais.